Todos nós sabemos e já ouvimos várias pregações a respeito de Ló e de Abraão e da separação deles, mas o que Deus nessa tarde, nessa noite, colocou no meu coração é para falar algo que eu ainda não tinha visto em pregação desse capítulo e desse versículo. Aleluia. Aqui, meus irmãos, a gente voltando um pouco atrás nesse livro que fala sobre Abraão, a gente consegue ver, aleluia, a grandeza do nosso Deus para com ele. Aleluia. Deus pede que Abraão se aparte do meio da tua parentela para um lugar desconhecido. Aleluia. O lugar qual ele ia dar a ele por herança. Aleluia. E nesse momento a gente já começa a ver o quão é bom ser obediente ao Senhor. Aleluia. Abraão saiu do lugar aonde ele estava firmado, aonde estava com a família. Aleluia. Só que a família de Abraão eram todos adoradores de outros deuses. Aleluia. E Deus não estava habitando naquele lugar. Então Deus tinha algo especial com Abraão. Deus tinha algo diferente para Abraão. E muitas vezes é assim, quando Deus quer nos tirar de algum lugar, Ele vai nos falar: aparta-te do meio da tua parentela, aparta-te do meio dos teus amigos, da tua vizinhança, que eu vou te levar para o lugar que eu preciso que você esteja lá. Aleluia. E nós temos que ser sensíveis ao que Deus fala conosco. Aleluia. Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela. Aleluia. O primeiro erro de Abraão foi ter levado Ló com ele. Deus não mandou: saia do meio da tua parentela e leve o teu sobrinho Ló com você. Ele mandou: a parte do meio da tua parentela. Aleluia. Só isso e mais nada. Quando Deus fala para você: faça isso, não coloque palavra na boca de Deus. Não tente aumentar ou diminuir aquilo que Ele falou para você, porque não vai dar certo. Às vezes a gente tem desejo e vontade de fazer algo e fala: Deus tocou no meu coração, Deus mandou fazer, mas Deus não mandou fazer nada disso. Aleluia. Deus não te deu autorização para fazer nada disso. No momento certo, Ele vai te falar, no momento certo, Ele vai te colocar de frente, no momento certo, Ele vai te honrar. Muitas das vezes a gente quer dar uma de obediente a Deus e nós estamos em desobediência. Nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus fala conosco. Aleluia. Abraão poderia ter escutado e feito só aquilo que Deus mandou. Deus falou: a parte do meio da tua parentela, que eu farei você pai de uma grande nação. Ele cometeu um grande erro. E o que ele faz? Ele leva o sobrinho dele com ele. Passados os dias caminhando, eles se assentam em um lugar e começou a contenda. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a brigar pelo pasto, que era grande, por um animal comer mais do que o outro, e assim as coisas passaram para não dar certo. Todas as vezes que Deus fala para você fazer algo que você fizer diferente, as coisas não vão dar certo. As coisas não vão correr da forma que você quer. Aleluia. Oh glória. Abraão então decide fazer o quê? Mandar que Ló escolha um lugar para ele. Ele como primogênito, ele como o recebedor da bênção, ele poderia escolher. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Ele poderia escolher: eu vou para o lado direito, onde está mais bonito, onde está mais formoso. Aleluia. E você fica com o outro lado que está seco. Aleluia. Mas Abraão não fez dessa forma. Oh glória. Abraão deu a oportunidade para Ló escolher. E Ló, com o olho grande, o que faz? Escolhe o lado que está mais bonito, mais formoso, onde tem água. Aleluia. Por quê? Pensando nele, pensando no que ele vai prosperar, pensando no que ele vai plantar, no que ele vai colher, pensando nos animais dele, pensando na família dele, porque ele não queria que a família dele passasse dificuldade, nem os pastores dele passassem dificuldade. Mas o tio poderia passar dificuldade do outro lado seco. Pensou em si, olhou para si, e Abraão não questionou. Abraão olhou para o outro lado e viu que o outro lado era um lugar seco, um lugar sem vida. Aleluia. Só que Abraão sabia que a promessa de Deus iria
na vida dele, independente de estar em terra seca ou terra molhada. As promessas de Deus na vida dele se cumprir, aleluia, independente do lugar que ele estivesse. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Não é o lugar que você está passando, não é o lugar que você está, não é o deserto que você está que vai te apartar da promessa de Deus. Aleluia. Você pode estar passando o que for, meu irmão, minha irmã. Eu não sei do seu problema, não sei da sua vida, não sei o que acontece na sua casa, dos seus familiares, mas tenha certeza de uma coisa: as promessas e as mãos de Deus estão sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, enquanto você for obediente à palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Abraão faz o que então? Parte para a terra seca. E ali ele começa a plantar, cavar poço, as pessoas apontam nele com ele querendo poço, e assim começa uma briga, começa o disse quem disse, mas Abraão está debaixo da promessa. Aleluia. Abraão mantém-se firme naquilo que Deus falou. Como o menino da irmã falou, aleluia, nós temos que nos manter firme, aleluia, na nossa fé, independente de onde a gente esteja passando, aleluia, independente do que esteja acontecendo conosco. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, aleluia. Nós temos que adorar a Deus pela beleza da tua santidade, aleluia, não por aquilo, aleluia, que nós pensamos que Ele pode nos dar. Ah, meu Deus, vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar uma moto, vai me dar uma lancha, Ele pode te dar, mas você não tem que adorar a Deus por causa disso, não. Meus irmãos, eu digo que já é um milagre todos os dias nós acordarmos pela manhã. Nós já temos que agradecer a Deus todos os dias da manhã por nós termos acordado. Deus todo dia faz um milagre na minha vida e na sua vida, porque muitos deitam e não acordam. Aleluia. Muitos passam por problema de saúde de madrugada e acabam falecendo, aleluia. Outras pessoas saem para trabalhar no dia para voltar no outro e acabam não voltando, aleluia. E nós estamos aqui agora na casa do Senhor, pela misericórdia dele em nossas vidas. Aleluia. Abraão, mesmo sabendo que estava numa terra infértil, mesmo sabendo que os animais dele poderiam padecer, mesmo sabendo que não tinha como plantar ali decentemente, ele obedece à voz de Deus. Porque nós vamos ver que mais à frente Deus fala para ele olhar para um lado e para o outro, que daria tudo a ele, tudo seria dele. Então Deus não ia dar para ele qualquer coisa, Deus não ia dar para ele qualquer terreno, Deus não ia dar para ele qualquer bica, não. Aleluia. Deus deu para ele uma terra fértil, uma terra onde ele prosperou, uma terra onde ele criou família, uma terra abençoada. Aleluia. Com glória. Quando Deus quer, aleluia, Ele vai te dar o melhor dessa terra, o melhor desse mundo. Aleluia. Não precisa você se debater, você se espernear, você gritar. Não precisa você reclamar da grama do vizinho que está mais verde que a sua, não. Continua na sua, continua no seu propósito. Vai orando, jejuando, pagando preço, que Deus vai te honrar. Aleluia. Nós vemos que Ló escolheu ir para perto de Sodoma e Gomorra, porque a cidade, aleluia, aquele local era bem mais preparado, né? Oh, glória. Quando a gente coloca a mão naquilo que não é para a gente colocar, quando a gente entra numa situação que não é para nós estarmos, aleluia, as coisas vão dar errado, as coisas vão dar ruim. Ló cresceu o olho naquela terra fértil, aleluia, foi parar ao lado de Sodoma e de Gomorra. Até certo ponto nós sabemos que ele foi também próspero, ele criou riquezas ali, mas nós sabemos também, aleluia, que Sodoma e Gomorra era uma cidade que já estava condenada, aleluia, uma cidade que o pecado emanava ali com força, era uma cidade que tudo acontecia de errado ali, aleluia, e aquilo chegou aos narizes de Deus, aleluia, de uma forma que ele não teve outra coisa a não fazer a não ser acabar com aquela cidade. Oh, glória. Aleluia. Não tinha outra opção. Oh, glória. Deus não via nenhum justo naquela cidade.
Aleluia. Assim como Nínive, né? Que Deus também queria destruir Nínive, mandou que Jonas fosse até lá. Mas só que ao contrário de Nínive naquela época, aleluia, Nínive ainda Deus viu algo diferente naquela cidade. Jonas foi pregar por lá, todos jejuaram, até o rei, até os animais, e a cidade de Nínive foi poupada por mais algum tempo ainda. Já Sodoma e Gomorra não, ali não tinha jeito. Aleluia. Ali não tinha um que pudesse falar, não, esse aqui vai ficar aqui no meio deles e vai prosperar, esse vai ficar aqui no meio deles e vai ganhar essas almas para mim. Não. Ali todos eles estavam errados. Mas Abraão vai lá e intercede por Ló. Pede misericórdia por ele e pela família. Aleluia. E aí os anjos descem, vai até a cidade, jantam na casa de Ló, conversam com Ló. Aleluia. Dizem que vai destruir a cidade. Aleluia. E aí manda que eles saiam da cidade. E eles começam a falar que vão sair. As pessoas começam a teimar que ele está errado, que ele está maluco, que ele está doido. Os anjos têm que pegar ele pelas mãos e levar ele para fora da cidade. E mandar que eles saiam. Aleluia. E não olhem para trás. Aleluia. É uma outra coisa. Os anjos foram bem certos em falar: não olhem para trás. Todas as vezes que Deus te tirar de um lugar, todas as vezes que Deus te tirar de uma situação, não é para você olhar para trás, não é para você desejar estar atrás, não é para você querer ver o que está lá atrás. Aleluia. Quando Deus fala para você, olha para frente, é só em frente que você tem que seguir. Você não tem que desviar o seu olhar para o lado, para trás. Aleluia. Oh, glória. E o que acontece? A mulher de Ló, aleluia, acaba olhando para trás. Deve ter batido saudade, né? Do dinheiro que ficou para trás, da saúde da casa. Deve ter batido saudade, aleluia, dos bens materiais, dos animais, dos carros que eles tinham na época, aleluia, dos empregados que eles tinham na época, porque tudo foi destruído, aleluia. Eles ficaram sem nada. Toda a riqueza que eles construíram naquele período que eles estavam perto de Sodoma e Gomorra foi destruído. A Bíblia nos relata que após a esposa virar uma estátua de sal, Ló e as filhas foram para uma caverna. Meus irmãos, eles tinham tudo. Tinham empregados, tinham animais, tinham como botar benfeitorias, e tudo foi perdido. Não adianta você querer botar a mão naquilo que nasceu, porque você não vai prosperar. Não adianta você botar a mão naquilo que Deus não te deu, porque não vai para frente. Você pode até ter uma sensação de prazer agora. Eu tenho agora um carro novo. Quem é que não quer ter um carro novo, um carro humano, um carro 2026 completo? Quem não quer? Todo mundo quer, meus irmãos. Mas eu pergunto, você tem condições de manter um carro desse? Ou você vai comprar só por status para ter que ter um carro 2026? Quem não quer ter uma casa com piscina, com sauna, com hidromassagem, área no meio? Então, quem é que não quer ter? Também quero. Mas isso aí é uma coisa que você precisa ter e manter. Quem não quer ter um iate? Eu não quero. Não vai animar? Ô glória! Quem que não queria ter um iate para poder passear para essas ilhas de Angra aí? Quem não queria? Um helicóptero para ir para um lugar e para o outro? Mas tudo isso custa caro, tudo isso costuma dinheiro. Deus quer isso para você? Deus deseja isso para você? Deus conhece o teu coração. De repente Ele sabe que se você te der uma bicicleta, você vai ficar soberbo já. Oh glória. Aleluia. Aleluia. De repente ele assim, se eu der uma bicicleta para ele já vai se achar um tal. Oh glória. Meus irmãos, para Deus, todos nós temos uma missão aqui embaixo. Deus nos conhece desde antes do ventre de nossas mães, assim como Jeremias. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E Ele não muda, Ele não muda. Aleluia. O que Ele falou lá atrás vai continuar agora. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Deus tem uma missão para mim e para você.
Deus deu um dom para mim e um dom para você. É esse dom que Deus nos deu, que é gratuito, que nós temos que cuidar dele. Aleluia. Não vamos botar a mão naquilo que nós não alcançamos. Não vamos tentar subir 2 ou 3 degraus, porque não é dessa forma. Aleluia. Se você for chamado para louvar, que você louve. Se for chamado para pregar, que você pregue. Se você for chamado para administrar, que você administre. Se você for chamado para poder limpar o banheiro da igreja, que você limpe o banheiro da igreja. Isso não é desonra para ninguém, não. Aleluia. Se for chamado para pregar no hospital, que você vá. Se for chamado para pregar na casa de recuperação, que você vá. Se você for chamado para pregar para pessoas de outras religiões, que você vá. Porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus vai tocar no seu coração e você vai ser usado por Ele. Aleluia. Não adianta eu querer cantar porque eu não vou conseguir. Não adianta eu querer fazer uma coisa que Deus não me deu o dom para isso. Mas Deus está mandando eu fazer, Deus está mandando mesmo. Aleluia. Meu pai, na época que ele era no lugar de Andares, anos atrás, ele tinha um grupo de instrumentistas que tocavam esse forró toda a cidade aí. Eu não sei tocar nada. Ele falou: filho, eu não vou ensinar você a tocar nada, nem você não cair na gandaia. Não adianta eu cair na bagunça mesmo. Mas adianta eu querer pegar, eu não sei, não vou conseguir, não é o meu dom. Deus deu específico para cada um. Deus quer te usar da forma que Ele sabe o que você vai dar conta, que Ele vai te dar. Aleluia. Não adianta você querer abraçar o mundo, não adianta você querer estar dentro da igreja com 8, 10 carros. Não adianta. Pegue um e faça bem feito. Pegue um e trabalhe com excelência. Aleluia. Oh glória. Aleluia. O que Deus te deu é seu. O chamado que Deus tem na tua vida é para você. Ninguém toma. Assim como foi dado a Abraão, aleluia, a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ninguém mais poderia ser. Só ele. Assim como aquela túnica de José. Todos os irmãos desejaram aquela túnica de José, mas a túnica só cabia em José. Aleluia. Aquilo que Deus deu para você só cabe para você. Aquilo que Deus deu para você só você vai poder usar. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Nós temos que ser obedientes, meus irmãos. Assim como está falando a palavra desde o começo. Aquilo que Deus quer para a nossa vida. A obediência é a maior honra que nós podemos dar a Deus. Aleluia. Mas a desobediência vem desde a época de Adão e Eva. Que Deus falou: não comer aquele fruto. E a Eva foi passando para lá e para cá, para lá e para cá. E o inimigo, com as almas, viu o desejo do coração dela e fez dela comer aquele fruto. Ali começou a desobediência. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, aleluia, daqueles que são desobedientes à casa dele. Aleluia. Nós temos que ser obedientes ao nosso Senhor. Aleluia. Nós temos nas passagens bíblicas tantos homens que foram obedientes a Deus, que Deus honrou a eles grandemente. Mas nós também temos vários que foram desobedientes, que Deus castigou. Você pode ter certeza obediente à casa do Senhor, mas uma hora a conta vai chegar. Nós temos Davi, adulterou, matou, se arrependeu amargamente do que ele fez, se arrependeu de coração, mas a conta dele chegou também. Aleluia. Nós temos Moisés, que Deus manda que ele toque na rocha e ele bate na rocha. São coisas bem diferentes, tocar e bater. Aleluia. Mas a desobediência fez com que ele visse a terra prometida, mas que ele não entrasse na terra prometida. O que Deus está mandando você fazer nessa noite? O que Deus está tocando no seu coração nessa noite? Aleluia. O que você está no seu coração nessa noite é da vontade de Deus ou é da sua vontade?
colocam a vontade, aleluia, no coração e acham que é Deus que está mandando. E não é. Aleluia. Oh glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh glória. Nós temos a passagem de Sansão. Aleluia. Todo mundo sabe a história dele. Aleluia. Foi um homem escolhido para ser nazireu. Um homem que não se podia passar navalhas na cabeça, que não podia se misturar com outras mulheres. Um homem que era abençoado pelo Espírito Santo. Mas a soberba, aquilo, eu acho que eu posso tudo, eu faço tudo, eu mato aqui, eu mato ali, eu faço aqui, eu sou forte. Aleluia. Fez ele cair em ruínas. Assim como Nabucodonosor, rei da Babilônia, aleluia, que um dia chegou no seu palácio e falou: a Babilônia que eu edifiquei, que eu fiz, que eu cresci, que eu. Deus pegou ele lá no meio do mar para comer capim, para dizer: você não faz nada sem mim. Aleluia. Assim como foi com Nabucodonosor, aleluia, é comigo e com você nessa noite também. Nós não somos nada sem Deus. Aleluia! Nós não fazemos nada sem Deus. Tudo que nós precisamos, nós temos que colocar Deus na frente. Seja para comprar uma roupa, seja para comprar um alimento, o que nós podemos fazer? Temos que colocar o nosso Deus na frente. Todas as vezes que a gente dá um passo maior do que as nossas pernas, sem consultar a Deus, não vai dar certo. E aí depois, para reverter o quadro, você tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que buscar muito, para que Deus possa ter misericórdia de ti e fazer você voltar atrás. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Meus irmãos, falar de Deus é muito bom, a hora passa muito rápido. Aleluia. Que os irmãos possam ficar com essa palavra nessa noite no coração de vocês. Aleluia. Que a obediência é a razão do nosso viver. Que a obediência, ela serve muito para o que vai acontecer conosco lá na frente. Aleluia. Porque se a gente está desobediente agora, Deus está olhando. E com certeza Ele não vai te honrar. Deus não vai estar no coração daquele que é desobediente. Aleluia. Deus colocou os nossos anjos aqui na terra para cuidassem de nós. As pessoas hoje têm os hábitos de serem desobedientes aos seus pastores. Vão para onde querem, fazem o que querem, não perguntam nada, não dizem nada, não prestam conta. Mas uma hora a conta chega. Aleluia. Uma hora a conta chega. Você vai começar a ficar apertado, vai começar a entrar em dia, vai começar a ficar doente, vai começar a ficar desanimado. É tudo que o inimigo quer, é que você faça isso. É o buraco para entrar na sua vida e destruir. Aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa botar no coração de vocês essa palavra de hoje, que está desde o começo do culto, quando eu cheguei aqui, aleluia, falando sobre obediência e desobediência. Amém? Deus possa abençoar os irmãos. Senhor, essa oportunidade em nome de Jesus.